Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 7 de maio de 2023, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando sobre os relacionamentos em família. E na lição de hoje, nós vamos ver sobre pais zelosos e filhos rebeldes. O nosso texto bíblico para a meditação está lá em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 14, verso de 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor: E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora, pois, tornai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos, nem entre todos o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daquele incircunciso? E disse Sansão a seu pai: Tornai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus orientação sobre o nosso estudo nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, Senhor, neste assunto tão delicado, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, o nosso tema sobre relacionamentos familiares é bastante delicado. O que acontece? Às vezes, os pais são zelosos, criam os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Mas quando eles crescem, eles se tornam rebeldes e seguem a outros caminhos. Então, a Bíblia também trata disso. A palavra de Deus, ela nos serve de orientação, de conforto, de instrução. E há todas as situações comuns à nossa vida cristã, cotidiana. E lá no livro de Juízes, Juízes porque descreve um período histórico de Israel, há mais ou menos 3.000 anos atrás, em que Israel, depois de entrar na Terra Prometida, quando saiu da escravidão do Egito, ali eles estabeleceram juízes, Deus estabeleceu juízes sobre o seu povo. Mais tarde, hoje nós vamos ver a história de Sansão. Sansão foi o 14º e último juiz de Israel. Depois Israel vai pedir um rei a Deus, conforme haviam em outras nações. Deus não queria isso, mas acaba fazendo segundo o que o povo queria, e Saul foi consagrado rei. Mas nós estamos vivendo um período aqui de juízes anterior a isso. E Sansão vai ser esse último juiz de Israel. E a história peculiar de Sansão nos mostra um moço criado
no temor do Senhor, que na sua juventude foi buscar outros caminhos e se afastou das coisas de Deus. Vamos ver um pouquinho dessa história. Os pais de Sansão. Lá em Juízes 13:3 diz assim: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então, essa mulher aqui, relatada nesse versículo 3 do capítulo 13 de Juízes, é a mulher de Manoá, 2 israelitas que moravam ali em Canaã, numa época em que os filisteus, povo inimigo, atormentava muito o povo de Israel. E essa mulher não tem filhos, e ela ora muito. E é enviado o anjo do Senhor para conversar com ela e trazer uma promessa para ela e para o seu marido: vocês vão ter um filho. Mas o anjo do Senhor colocou algumas condições. Ele falou: olha, esse moço tem que ser separado para a minha obra. Deus já estava ali vendo a formação desse último juiz de Israel. E Deus pede para que aquele casal faça um voto nazireu sobre aquela criança. Esse voto envolvia diversas obrigações: não poderia beber bebida forte, não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar em coisa imunda, em morto, em animal morto, em pessoas mortas. Algumas restrições para essa criança separada para o Senhor. Os pais de Sansão, eles foram zelosos. Eles criaram o filho conforme a orientação de Deus. Não deram bebida forte para a criança, não cortaram o cabelo do menino, ensinaram o caminho que ele deveria andar. Deu toda a instrução. Isso garante a maior parte dos pais cristãos filhos saudáveis e seguidores da palavra de Deus. Você que está me ouvindo nesse momento, você pode ser que você tenha filhos e os seus filhos tenham sido ensinados no caminho em que devem andar. Mas agora eles estão numa fase adulta e vão andar por conta própria, vão ter vida própria. Então, Sansão foi criado nesse temor ao Senhor. Mas quando ele já estava na idade de andar com seus próprios pés, aí é que começou a surgir os problemas. Nós vamos criando os nossos filhos, vamos ensinando na palavra de Deus, vamos ensinando a orar, a ler a palavra, a frequentar a casa de Deus, a buscar Deus em oração. Mas precisamos entender que nós não somos os únicos que influenciam os nossos filhos. De eles tem algo que todos nós temos, que é o livre-arbítrio dado por Deus.
muita gente não entende isso. Deus criou o homem tão livre que lhe deu o livre-arbítrio de decidir. Nós não somos robôs. Os homens agora, na inteligência artificial, estão criando robôs para obedecê-los. E esses robôs recebem ordens e eles estão limitados a essas ordens. Mas Deus criou o homem, não foi dessa maneira. Deus colocou o homem, dentro do homem, o poder de decidir a sua vida. Então, trazendo a nós uma responsabilidade muito grande. Moisés, quando estava já para se despedir do povo de Deus, estava vivendo os seus últimos dias, ele disse lá em Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então, que Moisés, se nós lermos lá as palavras de Moisés que antecederam a essas, nós vamos ver que Moisés coloca as bênçãos que o povo receberia se seguisse ao Senhor e as maldições que receberiam se fugissem à ordem do Senhor. E por fim ele coloca a escolha. Olha, vocês vão escolher se vocês querem viver a bênção. Eu estou mostrando para vocês. Se vocês seguirem ao Senhor, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês virarem as costas para o Senhor, vocês serão amaldiçoados. Então vocês escolhem hoje. É isso que eu estou colocando aqui para vocês. Eu estou dando o meu testemunho. Então, em determinado momento da vida de Sansão, ele teve que fazer a sua escolha própria. Já não estava mais debaixo como se costuma dizer, da saia da mãe. E agora ele é um homem e ele vai começar a se misturar com os filisteus. Então nós vemos aí uma fraqueza de caráter de Sansão. Ele vai buscar as amizades no mundo. Ele não vai buscar as amizades com os israelitas. Ele vai para os filisteus e lá ele vê moças bonitas. Então, às vezes, muitos pais têm esse problema. Os filhos frequentam escolas, recebem influência na faculdade, dos amigos, que têm uma outra vida completamente diferente, que não foram criados no temor do Senhor, portanto, estão praticando toda a sorte de coisas abomináveis aos olhos do Senhor e às vezes o servo de Deus ele começa a ser tentado. Então o apóstolo Pedro fala lá em sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, esse é o trabalho do diabo. Ele vai em volta, vai trazendo amizades para aquele jovem, para aquela jovem, vão dizendo, olha, é tudo isso de igreja é bobagem, seus pais são fanáticos, olha, você precisa aproveitar a vida enquanto é jovem, ver quantas mulheres, ver quantos homens, vamos experimentar essas coisas que estão à nossa disposição hoje, vamos se divertir. E Sansão, voltando a Sansão era um homem muito forte, ele teve uma força sobrenatural dada por Deus, e aí ele se exibia, ele era um ídolo
no meio das pessoas, das mulheres, dos filisteus, porque ele era muito forte. E ele achava que Israel não era o suficiente para ele se exibir. Então ele se exibiu no meio dos filisteus também. E ali ele viu umas moças lá e ele se namorou daquelas moças e queria casar com elas de qualquer jeito. Naquele tempo a poligamia era permitida e ele escolheu lá duas moças dos filisteus e levou para os seus pais. Naquele tempo os pais pediam para a outra família em casamento e ele forçou os seus pais a pedirem aquelas duas moças aos filisteus para se casarem com ele. E dali começou a vida pregressa de Sansão, foi se misturando. E a história de Sansão é bastante conhecida, se envolveu com uma mulher de baixa qualidade, como Dalila, e ali ele contou o seu segredo. Ela cortou o seu cabelo e ele começou a comer o pão da amargura, cumprindo-se o que Moisés tinha dito já há muito tempo atrás. Olha, você escolhe a bênção ou a maldição. E Sansão escolheu a maldição e isso veio sobre a sua cabeça muitos males. Hoje, muitos jovens criados na igreja, pode ser o caso do seu filho, estão aí, da sua filha, podem estar envolvidos em coisas terríveis que estão estragando as suas vidas. Por isso, se você é um jovem, uma jovem que está ouvindo esta palavra, pense muito nisso. É muito perigoso o que está acontecendo. A juventude está entrando por caminhos totalmente contrários à palavra de Deus e estão se entregando em devassidão. Nós estamos vendo as ruas cheias de mendigos jovens. Esses mendigos jovens não são porque não têm emprego, alguns são, alguma situação financeira, mas a maioria deles eles estão na rua porque se entregaram às drogas. E isso destruiu seus relacionamentos familiares, destruiu a sua mente, está destruindo a sua vida. Sansão foi assim, ele foi até ser preso e humilhado, mas Deus teve misericórdia dele. No final ele clamou a Deus e Deus restituiu a força de Sansão. E ele conseguiu ali naquelas muralhas onde os filisteus estavam reunidos naquele grande salão. Ele estava entre pilastras, acorrentado, já cego. Ele conseguiu, com a sua força restaurada por Deus, destruir aquelas colunas e todo aquele lugar onde os filisteus estavam reunidos, veio abaixo e morreram. Diz a palavra de Deus que Sansão matou mais pessoas naquele dia em sua morte do que em sua vida. Quero trazer uma mensagem para você, meu jovem, meu irmão que está desviado, volte para o Senhor. Ezequiel 34:16 diz assim: a perdida buscarei, palavra de Deus, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Você, meu irmão, minha irmã, que tem filhos nessa situação, você criou no temor do Senhor, mas esses filhos agora estão longe do caminho de Deus. Não desista dos seus filhos. Clame, ore, porque o Senhor vai fazer a obra, buscar aquele que está desgarrado, tornar, trazer aquele que está enfermo, quebrado, e vai restaurar. Confia nisso, ora incessantemente para que essa obra se realize.
que haja restauração na sua família desses relacionamentos quebrados. Que Deus te abençoe.